Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 50 dias para um Pentecostes pleno, em clamor ao Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e da terra toda face renovai. 27º dia, doador dos 7 dons. É sobre isso que nós vamos refletir. Hoje vamos clamar o doador dos 7 dons, porque precisamos dos dons do Espírito, esses dons que nos ajudam a sermos santos, esses dons que nos ajudam a fazer as escolhas certas no dia a dia. Saber escolher é segredo de maturidade e é sabedoria de quem busca a vida eterna. Por isso vamos rezar a ladainha ao Espírito Santo, que por meio dessa ladainha ele seja derramado em profusão sobre todos nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Divino Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tepor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores nós os rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós os rogamos. Ouvi-nos, para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós os rogamos. Ouvi-nos, para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós os rogamos. Ouvi-nos, para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós os rogamos. Ouvi-nos, para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós os rogamos. Ouvi-nos, para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós os rogamos. Ouvi-nos, para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós os rogamos. Ouvi-nos,
Para que vos digneis receber-nos o número dos ossos eleitos, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós os rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós os rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. 27º dia, doador dos 7 dons. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 ao 5. A expressão doador dos 7 dons recolhemos do Veni Creator. Tu septiformis menore, mas o mesmo nome encontra-se na sequência de Pentecostes. Veni dator munerum. Sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa dom. Sabemos que sua dádiva é fecunda e criativa e nos recria, fortalece e impulsiona. Mas de onde a tradição recolheu que existe 7 dons do Espírito? Para encontrar a resposta, é necessário voltar ao Antigo Testamento. No livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículos de 1 a 3, existe uma passagem que descreve os dons do Messias. Despontará um rebento do tronco de Jessé. É um renovo, e um renovo brotará da sua raiz. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de conselho e fortaleza, espírito de conhecimento e de temor de Deus. E no temor do Senhor está a sua inspiração. A tradição cristã interpretou a segunda referência bíblica ao temor do Senhor como dom da piedade e assim completou o mosaico simbólico dos 7 dons. É preciso ter presente, porém, que o número 7 na Bíblia sempre significa perfeição. Portanto, os 7 dons não são limites, mas um mar de possibilidades. Não é uma definição, mas uma fórmula singela para afirmar que todos os dons nos vêm dessa fonte. Já na criação, por exemplo, Deus cria o homem, dando-lhe movimento criativo. Em tudo isso, o dom da vida é dado pela ação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo entendeu essa dinâmica dadivosa e disse que o Espírito concede seus dons e carisma segundo as necessidades da igreja. Suas listas já não se restringem a 7, pois ninguém pode conter a criatividade carismática do Santo Espírito de Deus. Oremos então. Vinde, Espírito Santo, doador dos 7 dons. Dai-nos a sabedoria para que possamos avaliar todas as coisas à luz do Evangelho e ler nos acontecimentos da vida os projetos do amor do Pai. Dai-nos o entendimento, uma compreensão mais profunda da verdade, a fim de anunciar a salvação com maior firmeza e convicção. Dai-nos o dom do conselho que ilumina a nossa vida e orienta a nossa ação segundo vossa divina providência. Dai-nos o dom da fortaleza para nos sustentar no meio de tantas dificuldades e com coragem anunciar o Evangelho. Dai-nos o dom da ciência para distinguir o único necessário das coisas meramente importantes. Dai-nos a piedade para reanimar sempre mais
nossa íntima comunhão convosco e, finalmente, dai-nos vosso santo temor, para que, conscientes de nossas fragilidades, reconhecemos a força da vossa graça. Erele bandari ketere barala yarala. Ora la bandari yarala barala. Vem sobre nós, ó Santo Espírito de Deus. Xerere bandari yarala barala. Conforme te aprouve, dai-nos os teus dons. Xerere bandarala barala yarala. Dá-nos um novo coração, ó Santo Espírito. Ora la bandari yarala barala. Xerere bandari ketere bandarala barala yarala. Porque queremos ser homens e mulheres renovados, a tua luz, a tua unção e a tua condução, para permanecermos unidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.